O doutor está aqui com a gente hoje, doutor Júlio, e nós vamos falar, tudo bem, doutor? Olá, Seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor Júlio vai falar sobre algo que chamou a nossa atenção também, e você precisa entender, porque às vezes você fala assim, mas vai acontecer isso, vou ficar totalmente desprotegido. Não, nós vamos falar sobre a extinção do Ministério do Trabalho. Não significa que você não vai ter a quem recorrer e nem que as empresas também não vão prestar conta para ninguém. É uma nova metodologia para que isso aconteça, né, doutor? Sim, de fato. Essa questão gerou uma polêmica muito grande na opinião pública e um furor no meio jurídico, porque existem segmentos dentro da área jurídica que entendem que a extinção ou puramente a estratificação do Ministério... Que é a estratificação, doutor? Seria a divisão da pasta de todos os seus afazeres pulverizados entre vários outros ministérios. Isso. E isso, na verdade, não atinge diretamente os direitos previstos na CLT e na Constituição. Não muda aquilo que já é de direito do trabalhador, de dever do empregador e vice-versa? Absolutamente nada vai mudar com isso. O que se modifica e o que chama maior atenção e traz essa polêmica à baila, realmente é a questão que veio com isso, que ainda não está muito bem definida, de quem será a competência para a fiscalização. Que é isso que chama a atenção, porque nós falávamos agora há pouco de fiscalização. Sim. A fiscalização precária ou a falta dela faz com que alguém tome prejuízo de alguma forma, né, doutor? Sem dúvida. Esse é o maior temor dentro do meio jurídico e dentro da opinião pública, que haja uma fragilização da fiscalização, de todo o aparato de fiscalização que o Ministério do Trabalho até então dispunha e lançava a mão e protegendo e fazendo cumprir esses direitos fundamentais dos trabalhadores previstos na Constituição. Doutor, e não se sabe ainda, por exemplo, uma pessoa que agora vai recorreria teoricamente ao Ministério do Trabalho para uma eventual demissão ou algo como isso, ou pedido de fundo de garantia, não sei, o que for, a pessoa que sai agora de uma empresa, qual é o trâmite que ela tem que fazer? Muda também nisso para ela buscar os direitos dela? A quem recorrer, se não tem Ministério do Trabalho ou não? Não, na verdade continua tudo como antes. Ou seja, na hipótese de uma demissão, de uma dispensa ou de um litígio individual que é gerado pelo fim do contrato de trabalho de um trabalhador, ele deverá buscar a tutela jurisdicional. O que seria isso? A apreciação do Estado por intermédio da Justiça do Trabalho, numa ação individual, para que seja apreciada a sua pretensão. Então, na verdade, é algo que nós já não fazíamos antes. O Ministério... Então, doutor, vamos lá. Vamos voltar um pouco no tempo. Vamos lá. Até o ano passado, o Ministério do Trabalho existe desde a década de 60, né? Desde a década 50, né? Com o presidente Getúlio Vargas. Qual é a função do Ministério do Trabalho? É só fiscalizar? Não, ele é responsável pela... Aliás, né? Era, usamos o tempo do verbo correto. Ele era responsável pela geração de políticas públicas de trabalho, de geração de emprego, de prevenção de acidentes e de fiscalização. Basicamente, era as três atribuições de maior importância do Ministério do Trabalho, que de um dia para o outro viram-se pulverizadas entre as pastas da Economia e o superministério do ministro Moro. O que não significa que vai deixar de acontecer tudo isso? Não, a gente só não sabe ainda quem é que vai fazer o quê? Em absoluto. Existe uma medida provisória que foi editada pelo presidente da República, a medida provisória número 870, que faz uma distribuição, uma atribuição provisória da competência de quem cuida do quê. Só que isso ainda depende de regulamentação, ainda se aguarda com que haja o trâmite no Legislativo para se atribuir exatamente como é que vai funcionar essa competência de cada ministério. Doutor, por exemplo, uma denúncia nesse momento, tanto de um empregador, de um empregado relativo ao empregador, como o contrário também, porque a gente sabe que também existem esses problemas de funcionários que não são idôneos. Sim. Então, isso, por exemplo, se há uma denúncia como essa, recorre-se a quem? Nesse momento, ao sindicato, então? Via de regra já se procedia dessa maneira e por hora vai ter que se continuar fazendo desta maneira e o sindicato, vamos dizer, é um instituto, a instituição competente para uma primeira averiguação de um eventual deslize ou delito na esfera trabalhista. Então, doutor, teoricamente, a princípio dá para perceber que
não vai mudar muita coisa naquilo que é o trâmite natural, no caso de uma admissão ou demissão? Ou você acha que vai? Não vai mudar em nada. Em função da questão da extinção do Ministério do Trabalho, nada vai se mudar, né, nesse aspecto da vida, do dia a dia, do cotidiano do trabalhador e a preservação dos direitos trabalhistas. Existe algo no qual tanto o trabalhador quanto o empregador tem que se preocupar, doutor? Por enquanto? Por enquanto, eu diria que é a questão realmente da fiscalização. E uma coisa que vem intrínseca a tudo isso, que é a quem recorrer, porque o meio jurídico hoje tem conhecimento de quem deve se socorrer. Só que ainda a opinião pública não tem ainda esse conhecimento, né? Esse conhecimento. Dá a impressão de que vai ficar realmente sem ter a quem recorrer. Infelizmente, a gente vê os meios de comunicação, exceção à TV Gospel, que se preocupou em trazer um profissional. Mas é importante porque senão dá a impressão de que vira terra de ninguém, né, doutor? Claro. Quando você fala da extinção, na verdade não é uma... Eu estou tentando lembrar um nome, que não é uma extinção, né, doutor? É como se fracionasse. Sim, sem dúvida. E dividisse as responsabilidades. Sem dúvida, Você não vai ter o ministério para isso, mas a função dele vai ser absorvida por outros lugares. Claro, e talvez, isso só a prática vai se comprovar, de que talvez haja uma otimização, um melhor funcionamento justamente por essa divisão e essa especialização talvez é uma possibilidade que pode acontecer, porque, por exemplo, nós tínhamos uma alegação do Ministério do Trabalho de deficiência da máquina de fiscais para atender a demanda de denúncias. Hoje, com essa questão focada e direta para o ministro Moro e o seu ministério, talvez com uma atribuição apenas fique viável uma maior eficácia de atuação do setor de fiscalização e do Ministério. Doutor, e daí, essa fiscalização, eles vão migrar também esses funcionários desse Ministério para os demais, para poder fazer essa logística? Sem dúvida. Vai haver um realocamento desses funcionários concursados e eles vão continuar prestando o trabalho, só que em outra pasta. E, doutor, essa mudança, ela causou uma certa preocupação no meio jurídico também, ou você acha que não? Esse é o assunto do momento na área trabalhista, porque a gente vê uma série de profissionais do direito, de operadores do direito, magistrados e procuradores do trabalho, invocando uma perda de poder do Ministério do Trabalho, que isso vai afetar diretamente aos direitos do trabalhador, a questão da fiscalização. Foi isso que nós ouvimos, por isso que eu pedi para o doutor vir aqui, porque o que se falou muito foi nessa perda de direitos, nessa possível perda de direitos. Porque daí você não tem como fiscalizar, você não tem a quem recorrer. Então, você que tinha essa informação e tinha isso na sua cabeça, não é isso. Você tem alguma coisa para conversar em nível jurídico com relação à tua empresa, ou vice-versa, mesmo o empregador, como eu falei, muitas vezes são lesados. Alguns benefícios foram redirecionados para eles na mudança do ano passado, né, doutor? Sim. No início da reforma trabalhista, mas é importante que você entenda que não existe perda de direitos. Existe uma mudança, na verdade, que é interna, vamos dizer assim, né, doutor? Isso, uma mudança, arrumar a casa. Uma mudança de ordem administrativa. Que não vai chegar na gente. De jeito nenhum. Doutor, adorei a nossa conversa. Esqueci alguma coisa, doutor? Não, você abordou tudo com muita objetividade e acredito que tenha esclarecido tudo. É bom porque você que está em casa entende também que a coisa muitas vezes não é como se passa e você fica preocupado à toa. Já temos preocupações demais, né, doutor? Para arrumarmos mais uma. Demais. Vou deixar para arrumarmos mais uma, né, doutor? É isso mesmo. Olha, o site do doutor é fncadvogados.com.br. Tem o telefone também, 3257-6693. 3257-6693. Doutor, muito obrigada. Uma alegria te receber. Bom ano. Igualmente. Volte sempre.